Então, caros amigos, aqui estou eu na fabulosa, lendária cidade de Paraty, que tem mais de 3 séculos, né? Se bem que, claro, existe antes disso, né? Mas com uma história cheia de sangue, suor, lágrimas e também transcendência, e com um patrimônio histórico exuberante, com um patrimônio ambiental melhor ainda, né, cara? Porque cercada pelas matas e pelas montanhas da Serra do Mar e cercada pelo mar. Vou até tentar mostrar o mar ali, como eu filmo bem, é impressionante. E que habilidade. E olha, aquelas casas ali, se bem que, será que eu vou conseguir mostrar direito? Casas coloniais, né? Casas, muitas delas do século XVIII, né? Quando foi o auge do ciclo do ouro aqui, né? Eu tenho uma ligação muito profunda, muito intensa com essa cidade e comecei a visitá-la ainda nos anos 70 e nos anos 70 ela ainda estava quase, no final dos anos 70, eu vim a primeira vez aqui em 1976, né? Ela ainda estava bem isolada, gotejando o seu suor pétreo, e isso nem é exatamente um elogio, porque a cidade estava muito abandonada, né? A cidade ficou totalmente abandonada, o meu velho estilo de Saltos, né? A cidade estava totalmente abandonada quando foi tombada pelo patrimônio histórico do governo Vargas no ano de 1938, né? Quando surgiu o Instituto de Patrimônio Histórico no Brasil. A cidade pertencia ao território tamoio, né? Os tamoios, já falei várias vezes lá no canal, aqui no canal Buenas Ideias, porque isso aqui é a pílula de domingo, né? Os tamoios senhoreavam um território que ia de Búzios, né? Que tem a ver, de certa forma, com Paraty, é diferente, mas tem a ver, até Bertioga, no sul de São Paulo, né? Era o melhor território do litoral brasileiro, junto com a Bahia, que também era um território tupinambá, né? Os tamoio quer dizer avós, ou seja, eram os primeiros, né? E Tupinambá quer dizer o tupi por excelência. Portanto, eram realmente os caras que estavam senhoreando o litoral brasileiro. Os portugueses chegam, mas Paraty continua a isolar no seu isolamento geográfico, no seu segredo fantástico, até que o ouro é descoberto lá nas Gerais, em 1697, por trilhas escabrosas. E essas trilhas se concluiu que era mais fácil descer a serra, por onde hoje é Cunha, ainda tem uma estrada, aliás, bem perigosa, né? O ouro chegava aqui, então, em Paraty, e era levado para o Rio de Janeiro, de onde era levado para Portugal, e de Portugal, evidentemente, como se sabe, para fazer mais ainda a riqueza da Inglaterra, né? Então é uma cidade construída pelo braço escravizado, né? De início os indígenas foram escravizados aqui, os tamoios lutaram até o final, mas havia ainda uma outra tribo chamada Guaianás, né? Os Guaianazes, né? Que viviam daqui até São Paulo, também foram escravizados, também foram mortos. E aí veio a mão de obra escravizada da África em larga escala, que foi, na verdade, quem construiu essa cidade com seu calçamento de pedras de pé de moleque, né, que ainda se preserva, né, porque não pode entrar carro em Paraty. Inclusive, o lugar que eu estou aqui é o lugar, um dos únicos lugares onde pode entrar carro. Os carros estacionam aqui, é nessa parte desse lagamar aqui. Eu poderia, na verdade, eu deveria talvez ter escolhido lugares ainda mais incríveis para gravar, mas eu também não tenho muita paciência para isso, e de certa forma o que interessa tanto não é a forma, é o conteúdo, né? E eu tô aqui nessa incrível, olha ali, ó, mais uma da cidade, aqui inclusive muito perto daqui fica a casa do príncipe Dom Joãozinho, meu amigo, ligado à família Orleans e Bragança, mas ao lado luminoso da família, né? O príncipe Dom Joãozinho mora aqui há anos, o pai dele, o príncipe Dom João, também morava aqui, produzia uma cachaça de primeiríssima, uma cachaça, aliás, que encantou aquele grande historiador e escritor Simon Sebag Montefiore, sobre o qual eu tenho falado muito, especialmente ali no meu podcast. Não sei se você conhece, eu tenho um podcast sobre história chamado Nós na História, e o Simon Sebag tem o melhor livro sobre Jerusalém, um livro lindíssimo, que se chama Jerusalém, a Biografia, né? E eu conheci o Simon aqui.
Eu conheci aqui também o Hanif Kureishi, sabe, um escritor inglês de origem iraquiã, afegã, e que escreveu aquele livro maravilhoso chamado My Beautiful Laundrette, o caminhão que transporta a água aqui, porque tem uma questão difícil da água aqui em Paraty. Conheci também aqui o Julian Barnes, sabe, o autor do Papagaio de Flaubert, um escritor incrível, convivi com ele. E aqui em Paraty, eu conheci o Eric Hobsbawm, cara. E o Eric Hobsbawm me deu um autógrafo aqui dizendo From one historian to another. Hein? Imagina o que significa Paraty para mim, depois de eu ter recebido um autógrafo daquele que era o maior historiador vivo do século XX, e ele ter dito de um historiador para outro. Então, inclusive, isso me permitiu aquela piada, né? As pessoas me perguntam, e aí, Eduardo Bueno, e aí, Peninha, você se considera historiador? Eu digo, não, eu não me considero historiador, de fato eu não sou historiador, mas não é essa a opinião do Eric Hobsbawm. E eu estou de novo aqui na Flip, que realmente é incrível, né? Já passou por várias fases, está numa fase bem diferente, né? Inclusive, para o bem e para o mal, conseguiu agora um orçamento de 18 milhões de reais, né? Mostrando que cultura gera cultura e dinheiro, né? Cultura gera cultura e dinheiro, porque tem aquele papo canalha, né? De bolsonaristas canalhas dizendo que os artistas vivem de incentivos, quando na verdade quem vive de incentivo é o agro, né? É o agro, para plantar soja e para plantar milho. Eu prefiro plantar livro, né? E eu tenho uma ligação muito legal com aqui, mas eu não vou deixar de fazer uma diabrite. Quando a Flip completou 10 anos, acho que em 2011, aquele patético jornal O Globo fez uma matéria fazendo um balanço da Flip e botou assim: a Flip já foi do sublime ao patético. Listou várias coisas como sublimes, que de fato foram. E o patético, sabe o que ela listou? A mim, uma repórter ridícula, obtusa, burra, como tantos repórteres, né? Como tem repórter obtuso e burro, né? Claro que há muitos que não o são, muitos, né? Dentre eles eu, por exemplo. Mas como tem gente burra na imprensa, né? A mina escreveu isso. Ainda bem que eu pude ligar lá pro jornal o Globo e pisotear eles, né? Porque foi o seguinte, eu estava na mesa, eu tinha jantado com esse grande escritor, o Julian Barnes, né? E na palestra dele, no dia seguinte, perguntaram para ele como é que ele se sentia melhor escrevendo. E ele me falou que se sentia melhor escrevendo na manhã seguinte, depois de ter feito amor com a mulher dele. Ele disse isso para mim. Estava eu, a minha ex-mulher, a mulher dele e eu, quando ele me falou isso. Então, quando perguntaram na mesa, como é que você se sente melhor para escrever? Eu digo, depois de transar. Que era uma piada interna e que é típico do meu comportamento excessivo. Só que é o seguinte, né? Tinha um gancho, tinha um sentido, estava ligado ao que ele tinha me dito antes, e ele riu muito. Mas daí, claro, houve um certo constrangimento, assim, e eu acho que essa debilóide dessa repórter estava presente, alguém contou para ela, e 10 anos depois, ela resgatou, no pior sentido, a piada, e aí falou isso. Mas sabe que o Tancredo Neves dizia que o Itamar, presidente Itamar Franco, ex-presidente, né, guardava os rancores na geladeira para nunca se esquecer deles, pois Eduardo Bueno também guarda os rancores na geladeira, e 22 anos depois do acontecimento e 11 anos depois do jornal ter publicado isso, está aqui se vingando do jornal o Globo, que não sei como ainda sobrevive, né? Eu vou me virar aqui para ver se consigo pegar aquela parte lá do fundo, se bem que, né, como eu falei, aqui é o único lugar onde estacionam os carros, porque não pode automóveis em Paraty, né? É uma cidade incrível. A Flip, com todas as suas modificações, continua um evento incrível. Eu nunca vou me esquecer que foi aqui que eu conheci o Eric Hobsbawm, foi aqui que eu convivi com esse extraordinário escritor que é o Hanif Kureishi,
Se você não sabe, procure saber. E foi aqui que eu conheci o Simon Sebag Montefiore, que eu considero o maior historiador vivo de momento, que escreve livros incríveis, escreveu sobre Stalin, escreveu sobre os Romanov, escreveu sobre Jerusalém, e eu tenho com ele ainda um grupo de WhatsApp. Na verdade, nós dois temos o nosso WhatsApp e também temos um grupo, e é muito legal. Eu sou muito feliz para uma pessoa que quer falar comigo, não sei o que eu vou fazer. Bom, mas eu também queria falar da força e da pujança do mercado editorial brasileiro. O mercado editorial brasileiro é o sétimo maior do mundo. Se vendem 6 bilhões de reais de livros por ano no Brasil. São lançados 380 mil títulos no Brasil por ano, sabe? São 38 mil reedições, sabe? É muita força, é muita pujança. E você sabe, né, cara? Só dá para fazer um país com cultura. E tem aquela frase famosa do Monteiro Lobato, que agora foi cancelado, né, dizendo: um país se faz com homens e com livros. E como eu costumo dizer, e todo mundo sabe, especialmente as mulheres, homem está em falta no mercado, né? Chega, acabou os homens. Mas os livros do Eduardo Bueno ainda estão aí. É só você comprar. Viva Flip, viva Paraty e, apesar de tudo, viva o Brasil. Falou. Tchau, tchau. Infelizmente, tenho que desejar um bom domingo para você.